Com você. Olá, olá, boa noite a todos, boa noite a todas, boa noite a todos. Hoje é um dia muito especial, é um dia de brindarmos com histórias. Esse programa que nos reúne aqui todas as quartas-feiras, onde nós falamos sobre o poder das histórias, onde nós falamos sobre como as histórias podem fazer uma diferença na sua vida. Como você se apropriar da sua própria língua, da sua própria história, das suas próprias raízes, pode mudar o seu cotidiano. E hoje, o nosso Brindando com Histórias, nós vamos fazer uma viagem por nossas raízes culturais. Isso mesmo, uma viagem que vamos falar sobre a importância da tradição oral. Nós vamos falar sobre as histórias que nos trazem a certeza e o alento de pertencimento. Vamos falar sobre respeito, sustentabilidade, meio ambiente. Tudo isso estaremos aqui. Dan Santos. Oi, Dan. Oi, pessoal, boa noite. O Toniel Siqueira. Boa noite, gente, tudo bem? E nós resolvemos trazer uma convidada muito especial. Ela é escritora, ou melhor, gente, eu vou dizer para vocês que eu acho que eu vou esquecer alguma coisa que ela faz, porque ela realmente é das 1001 funções. Pra vocês terem uma ideia, ela é escritora, poeta, fotógrafa, locutora, compositora, ativista, educadora, atriz, palestrante de assuntos indígenas e ambientais no Brasil e exterior. Ela é membro da Academia Internacional de Literatura Brasileira nos Estados Unidos. Tem uma atuação ativista na cultura, na questão ambiental e na educação. Em 2020, ela resolveu também experimentar a política. Se candidatou a vereadora, sendo a primeira mulher indígena a se lançar candidata na história política de Belém, do Pará. Atualmente, ela é ouvidora geral do município de Belém, sendo a primeira indígena a ocupar um espaço no primeiro escalão na gestão atual, que é do prefeito Edmilson Rodrigues. Com o seu trabalho, ela busca apresentar uma forma de se pensar a ancestralidade indígena como uma ponte entre os mundos da aldeia e da cidade, entendendo que a interculturalidade é possível e é viável. Olha que riqueza tem esta mulher. Com vocês, seja muito bem-vinda, Márcia Cambeba. Olá. Gratidão imensa, esse convite maravilhoso de estar com vocês, de fazer parte desse momento em que a gente pode, mesmo que virtualmente, ainda se encontrar. E fazendo aqui e deixando os meus sentimentos, a minha solidariedade a todas as famílias que perderam entes queridos nesse período que nós estamos, de 2021, vivendo ainda essa pandemia e o Covid-19. Fazendo uma referência também aos tantos indígenas que nós perdemos, lideranças, mulheres, anciões vitimados pelo Covid-19. Então, que a gente possa confortar os corações uns dos outros e fazer nossa parte, protegendo aqueles que estão ao nosso redor. Álcool em gel na mão, máscara no rosto, lave com água e sabão, mas evite aglomerações. Isso mesmo. Márcia, me diga uma coisa, a gente estava conversando agora há pouco, claro que a gente tem muitas coisas para perguntar, temos um tempo um pouco restrito, porque vocês imaginem, uma mulher das 1001 funções tem 1001 compromissos, não é? Então, Márcia, a gente queria saber de você, primeira coisa, como é, quando é que você veio para a cidade, como é que você foi, a sua vida aqui, a sua vida sair da tribo, voltar, vir para a cidade, e se você ainda mantém contato com os cambebas, não é? Que é essa tribo originária, é isso?
eu nasci no período, no finalzinho da ditadura, onde ainda se vivia esse período da ditadura. Eu sou de 79, 7 de março de 79. E foi um período muito difícil, né? Os Cambeba começam nesse processo, eu chamo de desvelamento, né? Que a gente começou ao meu povo, na época do contato, restavam 3 saídas. Resistir ao processo de etnocídio, de dizimação, utilizando o seu arco e flecha, e isso não ia vencer a carabina. Uhum. A outra saída para eles era aceitar o processo escravizatório dos donos de seringais, dos plantadores de açúcar, enfim. Eles também não queriam, se negavam a serem escravizados. Então, restava uma terceira saída. Deixar o seu território de origem, geralmente a várzea, ir para a terra firme, se esconder na mata e negar a sua identidade. Então, o processo de negação, na maioria, para os povos indígenas, foi, sim, uma estratégia de resistência. Então, assumir uma identidade de caboclo, onde caboclo vem de caá, mato. Boque surgiu, caboque, aquele que surge do mato. Então, eu estou trazendo para vocês um pouco da historiografia do Cambeba, né? Como que se deu isso. E 1980, por ali, com o CIMI, começa a aparecer FUNAI. A FUNAI começa um pouquinho antes, eu acho, né? A gente começa a dizer, não, nós estamos aqui, nosso território é esse, a gente quer retomar essas terras. E aí começa todo esse processo e essa luta que perdura até hoje. Então, eu nasci no território ticuna. Eu nasci no território ticuna chamado Belém dos Solimões, no Alto Solimões, Amazonas. E com os meus 9 anos, foi necessário eu sair da aldeia por questões de saúde. De doença mesmo, não de saúde, né? Questões de doença, em busca da saúde na cidade. E minha avó, então, como meu pai é adotivo, eu fui criada por eles. Ela sai com a gente para a cidade, e então a gente começa todo o processo de territorialização, de reterritorialização já no município de São Paulo de Olivença, outrora, uma das maiores aldeias do povo Cambeba, e que virou vila e depois cidade. E todo ano a minha avó fazia comigo essa ida em Belém dos Solimões, porque eu nasci na aldeia do povo ticuna. Não é meu povo de sangue, né? Mas é meu povo de pertencimento de território por ter nascido lá. E aí eu ia todo ano lá para não perder a relação, o contato com eles. E continuar criando esse vínculo de união, de carinho, de afetividade, não só com o povo, mas também com o território. E assim eu fiz durante um bom tempo da minha vida. Aprendi muito nessas minhas idas, toda vez que eu ia, era interessante que toda vez que eu ia, eu encontrava Belém dos Solimões de um jeito. E meu pai fazia eu ir tomar benção de cada ancião e ouvir as narrativas de cada ancião. Cada dia era um ancião que eu ia escutar. E com isso, não só meu pai e minha avó, eles estavam trabalhando em mim, a ativista que eu sou hoje, a poeta que eu sou hoje, a escritora que eu sou hoje, a pessoa que eu me tornei. Isso está mudando, Ivanda? É isso que é a importância da ancestralidade, não é?
A importância de você conhecer, de você entrar em contato com as suas raízes. Que maravilha, que lindo isso. Que lindo, que lindo. Márcia, diz uma coisa para gente. Como é ser uma autora indígena e quais são os desafios que você enfrenta? Dan, um prazer muito grande falar com você. Gratidão por estar aqui, pela pergunta. Ser uma autora indígena não é fácil. Ser indígena já não é. Autora indígena, então, né? E é difícil. Hoje, antes dessa live, nós tivemos uma outra live diretamente com os Estados Unidos. Eu estava falando com eu e Daniel Munduruku e Eliane Potiguara, estávamos falando com uma escritora também brasileira lá nos Estados Unidos. Ela nos perguntava sobre isso, né? Como é ser escritor no momento, como é ser um escritor indígena. Por Mostra Sua Cara Kids era o nome do programa, que é do Mostra Sua Cara, que é um projeto de brasileiros nos Estados Unidos. E a gente dizia que não é fácil, né? A gente começa publicando os nossos livros independentes. O meu primeiro livro, esse aqui, essa primeira edição do Aikakiritama, ela nasceu de forma independente. Eu paguei essa publicação. Tem até uma história engraçada em cima desse livro, que eu acho que eu vou... me falaram até para contar ela. Eu faço muito essas lives, eu puxo muito lives assim no Instagram, né? Sem avisar o público, e quem for chegando, chega. É uma coisa muito assim, muito livre. A segunda edição dele é essa que o Otoniel está mostrando aqui. Gratidão, Otoniel, por ter feito esse trabalho bacana aí, de mostrar. Então, a segunda edição é essa, que depois eu lancei em 2013 esse livro. Ele foi reeditado em 2018. Veja bem o tempo que demorou, né? Para que uma editora, que aí já foi pela Pollen, que agora se chama Jandaíra, para que a Pollen me convidasse e dissesse: Márcia, a Lisandra, né, que é a dona, de São Paulo, essa editora, uma pequena editora, mas que se torna grande editora por trazer grandes títulos, grandes outros autores, né, como Djamila, Cidinha da Silva, e outras autoras aí, autores também, e abrir as portas para a literatura indígena, me publicando, né? Então, a Lisandra reedita em 2018 esse livro, Aikakiritama, com essa capa, e depois eu lanço o meu segundo livro, que a primeira edição dele é essa aqui, O Lugar do Saber. Quem me convidou para fazer esse trabalho, me deu essa oportunidade, foi os jesuítas, o Observatório Jesuíta, OMA. E daí, em 2018, eu lancei esse, né? Esse vermelhinho, que está disponível, gratuito, no Google. E 2021, ano passado, 2020, o Daniel Munduruku me convidou para reeditar ele. E aí a gente lança esse que o Otoniel acabou de mostrar aí. Esse aqui, né? A gente lança esse aqui. Você vê que ele é mais gordinho que o outro, e tem 100 e poucas páginas, né? Ele está com 142 páginas, e se chama agora O Lugar do Saber Ancestral. E todas essas minhas literaturas, elas conversam com a espiritualidade, com a ancestralidade, com as narrativas orais, né? A importância da identidade. Depois eu lanço, pela mesma editora Jandaíra, eu lanço esse aqui, que é Os Saberes da Floresta, que foi lançado em 2020, e é a primeira edição ainda não teve a segunda dele, não. E agora, em 2021, também, tá aí, ó, Saberes da Floresta. Vocês podem encontrar os Saberes da Floresta com a própria editora Jandaíra e comigo. O Lugar do Saber
Ancestral, com a livraria Maracá, com Daniel Munduruku, direto com Daniel, pelo Instituto UCA e comigo. O Aika Kiritama, que a gente mostrou primeiro, com a Jandaíra também, com a editora Jandaíra. E esse aqui, que é o Kumissa Genó, meu 4º livro lançado nos Estados Unidos pela Underline Public, que vai falar, esse livro aí, para mim é um livro muito especial, gente. Não que os outros não sejam, todos eles são. E como eu amo a minha literatura, cada livro que nasce é um filho para mim, né? Mas esse aí, a capa foi desenhada pelo meu filho é autista. Ele tem 12 anos, essa capa ele fez quando ele tinha quase 8, ele tinha 7, ia fazer 8. Então, ele desenhou essa capa, ele faz com tinta guache no papel branco, ofício, e eu fotografo com câmera profissional, e imprimo e imprimo em offset, né, papel offset, e a gente faz exposições. E o interessante é que dentro do livro, todos os desenhos dentro do livro também é do meu filho. Esse aqui. Deixa eu mostrar aqui. Toda a ilustração de dentro é do Carlinhos. E essa ilustração ele já fez com 11 anos, outras com 12. Na verdade, ele fez com 12. Esse livro nasceu na pandemia. Esse livro é um livro pandêmico, né? Eu escrevi ele em 2020 e foi uma superação para mim, porque eu passei uma crise e eu não tinha sono. Então, eu amanhecia escrevendo e ele nasceu. Eu falo de Matinta, Curupira, Mapinguari, e esses contos não foram contos que eu ouvi de alguém, foram contos que tanto é que a Underline Public classifica esse livro como ficção, porque eu venho falando aí da Casa da Matinta, Matinta e o Caçador, Matinta e a Velha Golosa, Como Virar Matinta, o Curupira no Andirobal, enfim, vários outros contos aí que a criançada tem certeza que vai gostar. Estruturei todos eles para serem trabalhados com teatro, porque é o que eu faço, né? Eu trabalho performático, meu trabalho, eu me visto do personagem, dou vida aos personagens e do livro. Eu roteirizei, todos os meus personagens têm fala, têm vida, e, nossa, me despedir dele foi... me despedir da Matinta, da Velha Golosa, unir as duas contra o madeireiro, foi uma coisa assim, defesa. Ele é todo voltado para a questão ambiental também. Que legal. E onde pode encontrar esse livro, Márcia? Esse livro tá disponível na estante virtual, Submarino, site Magazine Luiza, site Lojas Americanas. É só pôr no Google que consegue achar, né? Se puser no Google para comprar... Hoje foi rápido, ela foi falando o nome dos livros e eu fui catando as imagens e pondo para ela aí. Ótimo. Inclusive, ele achou aqui, né, Antoniel? Tu achou esse documentário, que é muito legal, e eu indico, não porque a locução é minha, que eu sou locutora também, mas porque ele fala de 5 povos do Xingu: Arara, Assurini, Araueté, Paracanã, Juruna. Então, é uma aula esse documentário. A minha participação aqui é só na locução. Mas ele foi feito... Quem elaborou, quem filmou, quem editou, quem produziu, de uma... Ele é psicólogo, né? Então, por aí você já vê que a sensibilidade da pessoa, mas ele foi de uma sensibilidade de trazer um olhar muito pedagógico, até porque esse DVD ele é vinculado nas escolas, então é muito importante para quem quer entender, de fato, como se dá a diferença de um território para o outro. Com esse documentário, você vai ver que não existe índio, porque quando você fala índio, você nivela todo mundo, numa mesma
Aí você contribui para o processo de branqueamento e dizimação. Porque nivelou, tira direitos, acaba. Né? Então, não existe índio, não existe uma cara de índio, existe uma identidade que nos torna pertencente a um povo, e cada povo se difere do outro pelas suas formas de territorialidade, pela forma de organizar o ordenamento do território e pela forma como eles dão vida a essas territorialidades, como é que eles fazem acontecer essas territorialidades, e a língua, os costumes, as cosmologias e tudo mais, que vem trazer para a gente uma diferenciação de um povo para outro povo. Que legal. Ô, Márcia, você acredita que as histórias podem ser uma contribuição para despertar a consciência das pessoas sobre temas assim como o respeito e o meio ambiente? Isso que você estava falando? As histórias são uma contribuição para isso? Com certeza são. É através das histórias, das narrativas, que a gente aprende, que a gente transforma a nossa visão de mundo, né? Que a gente fortalece o nosso ser pessoa, que a gente aprende. Então, tudo na aldeia se dá através das narrativas. Toda educação é transmitida através das contações de histórias. Por exemplo, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. É natural e é normal toda noite a gente se reunir ao redor de um ancião e ouvir histórias. Ouvir histórias é fundamental para toda a nossa luta. A gente vai ouvir não só histórias de Curupira, de Mapinguari, de Matinta, não só isso, mas como que foi construído, quais foram as lutas que levaram que eles enfrentaram para estar naquele território, né? Ó, essa é uma foto que retrata. Eu sou fotógrafa também, tá, gente? É uma foto que retrata o momento de uma narrativa, como contar narrativas, né? O respeito pelos mais velhos, a sabedoria dos anciões colocada em evidência, o cuidado que se tem com esse ancião, porque ele é o nosso tronco velho, ele é o eixo da transmissão de saberes, ele é o fortalecimento de um povo, ele é nele que está toda a sabedoria, o baú de memórias. E a gente, hoje a gente vive um memoricídio, que é a morte e a extinção da memória. E a gente não pode permitir que esse memoricídio aconteça com o pouco que se tem, com o pouco de herança que restou, de memórias, de história. Quem não tem história não tem memória. Quem não tem memória não tem história. Então, uma depende da outra. Está interligado. É preciso que a gente fortaleça cada vez mais a memória. A memória na gente, a memória no outro. E contar narrativas é uma forma, contar histórias é uma forma de fortalecer essa memória e combater o memoricídio. Que maravilha, Márcia. Nossa, muito bacana mesmo. Márcia, diz uma coisa para a gente. Como podemos difundir mais as histórias indígenas? Comprando os nossos livros, é o começo, né? Sim. Comprar os nossos livros já é um bom primeiro passo. Fortalece a nossa luta nessa construção e continuidade de sermos, sim, escritores indígenas, de produzirmos a nossa própria literatura, porque é necessário, é um espaço que a gente desbrava, fortalece no outro, e é importante, cada livro desse é importante, é registro de memória, vai ser usado, toda a minha literatura, ela está aí à disposição dos parentes, é claro, é evidente que não dá para dar para todos os povos, todas as aldeias, mas a gente consegue ajudar uma que outra aldeia que tenha um trabalho com narrativas, um trabalho com literatura, né? Então, é importante isso. E se quiser comprar os livros, é só entrar em contato com você, né? Eu tenho todos eles. Se a pessoa falar, mas olha, eu não acho, eu não sei, ó, a gente Entre em contato com o autor. Tá passando aqui, ó, o Instagram, Márcia Cambeba, @Márcia Cambeba.
e a gente tem também o Facebook dela, né, que é Márcia Waina, que fala? Waina Candeba. É só entrar em contato que consegue achar tudo. Pode ser que você não consiga achar, Márcia, mas você vai achar os livros dela. Ô, Márcia, me diga uma coisa. Vocês têm, nessa situação, né, da cultura indígena e da necessidade de divulgação dessa cultura, né, quanto que isso pode auxiliar as pessoas no seu crescimento, na relação com a natureza, uma relação que os indígenas dão essa aula para a gente, né, de respeito, de troca com a natureza. Como é que é isso? Você sente que existe uma organização entre vocês nesse trabalho, nesse empenho de fazer, ou é um aqui, outro ali? Como é que é esse trabalho entre os indígenas? Olha, deixa eu te falar. Que bonita essa pergunta, porque... Desculpa, gente, eu já falei hoje, desde mais cedo, deixa eu tomar uma aguinha aqui que o negócio engasgou, né? A gente tem um trabalho... Primeiro, que a relação dos povos indígenas com a natureza é uma relação intrínseca. Não tem como separar. Né? Não tem como separar apenas serem contempladores, não. Nós não somos contempladores da natureza, somos a própria natureza. Então, a natureza, ela é a nossa primeira educadora. A gente, quando nasce, já aprende, desde pequenininho, a conhecer o rio, a respeitar o rio, a entender essa dinâmica do rio, a compreender o rio como um pai. O rio que nos cria, o rio que nos fortalece, que nos transforma, que cria em nós uma relação de união, de respeito e de amor. Então, não tem como pensar a natureza e povos indígenas sem pensar numa relação de amor, de reciprocidade, de afetividade. Então, é muito natural. Tem uma foto que rola por aí, no Facebook, no Instagram, de uma mulher indígena amamentando de um lado uma criança, de outro um animalzinho. Então, essa é uma relação de que existe, sim, esse lado materno também, de proteger, de cuidar. Tudo para nós é muito livre na aldeia. Né? Então, os animais vêm. Uma vez eu estava na aldeia e eu disse, olha, um gato do mato. Um gato maracajá, que é um gato do mato. Aí, a pessoa que estava do meu lado, a parenta, a cambeba que estava do meu lado, me disse, ele aparece, ele come e ele vai embora, ele some na mata de novo. Né? Então, quer dizer, há uma liberdade de eles vir, né, chegarem, se alimentarem e voltar, porque sabe que estão livres, sabe que não tem uma prisão ali. Então, a gente tem essa relação forte com a natureza, de aprendizado mesmo. A criança, com 2 anos, ela é colocada na mata e vai ouvir os pássaros, ela vai aprender a sonoridade de cada pássaro, a imitar a sonoridade e a chamar aquele pássaro pelo assovio. Então, existe isso é uma conexão espiritual também. Essa foto. Então, aí a gente já posta... Que live, olha, não tem live maravilhosa, quando a gente fala uma coisa aparece, assim, é um negócio muito mágico, assim, eu queria isso para, né? Enfim, mas é como eu não tenho, quem tem aqui esse programa maravilhoso. Então, é uma relação mesmo de carinho, de amor, e de dizer, eu estou aqui, eu te cuido, e tu me cuida. Né? Nós cuidamos da natureza, a natureza nos cuida. E quando a gente compreende isso, a gente compreende algo fundamental, que é milenar para nós, que é a lógica do bem viver. A lógica do bem viver consiste no que eu quero de bom para mim, eu quero para o outro. Né? Então, o bem viver ele está presente no nosso modo de vida, ele está presente na cosmologia, ele está presente na relação com a natureza, ele está presente até na relação financeira, né? Nessa relação do capital. Como é que a gente percebe essa relação do capital? E como que a sociedade percebe essa relação do capital? Há uma diferença.
E aí você pode me perguntar, mas a sociedade, Márcia, aqui da cidade, consegue entender o bem viver? É possível. É possível porque nós somos seres humanos dotados de capacidade de inteligência, de transformação. Nós não somos seres humanos estanques, porque a cultura não é estanque, a identidade não é estanque, ela é algo que está em constante processo de transformação. Então, o que é, como pensar o bem viver? É você começar a pensar que a tua relação com o teu bairro tem que ser uma relação de pertencimento. Você tem que se sentir pertencente ao seu bairro, à sua rua, ao seu estado e daí ao seu país. Porque sem essa relação de pertencimento, nada, eu não tenho a ver com nada, pouco me importa, né? Não está doendo em mim, está doendo no outro, pouco importa. Para nós, não. O que dói no outro, dói em mim. Então, há uma lógica da cooperatividade, da comunidade. Comunidade não é você viver junto, não, mas você entender que quando eu não tenho o que comer, o outro tem e partilha comigo. Isso perpassa pela espiritualidade. É eu sentir o meu ser no outro e que o outro sinta o meu ser nele. Então, a partir desse momento em que a gente consegue sentir o ser do outro, a gente consegue sentir a dor, a alegria e se alegrar com o outro. Né? Muitas vezes é comum você ouvir assim, ó, ai, eu gravei mais o nome do Otoniel, desculpa, Dan, Otoniel, esqueci a Nirvanda. Puxa, Nivanda, eu consegui, eu passei no doutorado. Parabéns para você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Que bom para ti. Eu fico feliz que eu estou feliz. Eu fico feliz com. Né? Que bom. Eu fico feliz por você. Né? Então, eu fico feliz quando um aluno meu, eu sou professora também de graduação, né? Para licenciatura intercultural indígena, eu dou aula dentro da aldeia. Quando um aluno diz assim, professor, eu passei no mestrado, maravilha! Caramba, nós conseguimos, nós. Porque o fato de ele entrar numa universidade é tão difícil, gente. É tão difícil, é tão cruel. Né? E ele conseguir chegar lá, e eu me sinto parte pertencente, não por ter dado aula, mas por ser parente. Porque eu sei que o saber que ele vai adquirir lá vai servir de alguma forma, vai voltar ou para o território dele, ou vai virar literatura, ou vai virar novas pesquisas. É como aquilo vai contribuir. Como aquilo vai contribuir para a educação, como aquilo vai contribuir para a sociedade. Agora, vai do ser humano querer contribuir, que o seu saber contribua, que não fique estanque parado numa gaveta de uma universidade. Eu não deixei o meu parado, virou literatura, tudo isso que vocês viram aí. E o seu? Né? Então, eu acho que é isso. Uau! Quem que pergunta agora? Ah, gente, tinha mais uma pergunta ainda aqui para a Márcia. Márcia, fala um pouco. Para a gente, quer dizer, a partir de uma coisa tão importante, né, do pertencimento, que você fala, fala um pouco para a gente sobre esse seu propósito de pensar a ancestralidade indígena como uma ponte entre os mundos da aldeia e da cidade. Fala um pouco sobre isso, por favor. A gente entende muita coisa pela lógica das caixinhas que a sociedade coloca, por exemplo, vou te dar um exemplo aqui. Multiculturalidade, interculturalidade, cultura, sociedade, identidade, territorialidade, né? E quando a gente pensa, quando você entra numa aldeia, que a gente não... os meus poemas também são, além de políticos, eles são decoloniais. Então, e sempre quando eu começo a falar com os professores, que eu dou formação para professores também, eu costumo dizer para eles que a gente só vai conseguir contribuir com essa literatura. A Marcelene Dias é uma parenta muito querida, ela sempre está acompanhando as lives que eu estou, quando ela pode, né?
está em processo de retomada, de afirmação de identidade, e eu gosto assim, quando a pessoa vai na luta, buscar a sua cultura, fazer o seu caminho da volta, e fazer caminho da volta não é fácil, porque requer que você tenha atenção em cada pisada que você dá, e vá entendendo cada passo, e compreendendo onde é que está, onde que você pode encontrar o seu eu. E depois o que fazer com esse encontro. Mas vamos lá. Quando eu penso e quando eu digo que é possível a gente unir o universo, que eu chamo de universo, o universo da aldeia com o da cidade, através dessa espiritualidade, dessa ancestralidade, eu estou falando justamente desse encontro, desse caminho da volta com a gente mesmo, de compreender a nossa cultura, de compreender a nossa história, de entender que nós temos direito à memória. A essa memória que pode ser individual, mas pode ser coletiva. Então, Márcia, mas eu tenho 60 anos, será que eu posso me afirmar com 60 anos? Pode, desde que você queira, encontre a sua raiz, e que essa raiz esteja interligada a um povo, e aí sim você faz, esse encontro é possível, e como esse encontro acontece, é muito bonito, né? Não há idade para que você se encontre. Todos nós temos uma história, uma memória, um povo que nos identifica, seja indígena ou não, mas nós temos. E o que eu estou fazendo com isso, né? Então, nós povos indígenas, compreendemos o que é interculturalidade, o que é multiculturalidade na vivência. Pode ser que com esses nomes eles não saibam, muitas vezes, agora não, né? É mais fácil, mas não saibam direito o que é. Mas quando você chega lá e observa a forma de territorialidade deles, você percebe na sua chegada. Porque quando você chega na nossa aldeia, você é recebido com carinho, o melhor banquete, colocada todas as comidas possíveis. A gente quer mostrar o nosso melhor, o que a gente tem de melhor, de recepcionar as pessoas. Você não dorme no relento, você tem uma casa para você ficar. Você não passa fome, você tem uma comida para comer. Então, você tem um acolhimento. E quando o indígena chega na cidade, como que é? Galdino foi morto quando dormia numa parada de ônibus. Deitou no banco para descansar e foi queimado vivo por 3 garotos que estavam só brincando de tocar fogo no ser humano. Então, quem aí precisa entender melhor a interculturalidade? Será que Galdino? Ou será que esses 3 jovens de classe média alta, que depois foram soltos, estão aí livres, mas mataram, mas foram criminosos, brutais com o ser humano? Né? Então, eu quero dizer com esse exemplo para vocês como que a gente recebe e como a gente é recebido. E como que a espiritualidade pode unir esses mundos, entendendo, fazendo esse lado aqui, entender esse aqui. Porque nós, indígenas, sabemos caminhar na cidade. Eu aprendi a comer de garfo e faca na aldeia, porque meu pai dizia. Ele ia lá em Letícia, na Colômbia, comprava as coisas que ele via que o branco tinha, levava lá para casa. E dizia, não, vou fazer uma mesa, a gente comia no chão, na folha da bananeira, eu lembro. Aí o papai disse assim, não, agora não vou fazer uma mesa. Ele era excelente carpinteiro, vou fazer uma mesa. E agora eu comprei o prato do branco e a faca e o garfo do branco para vocês comerem assim. Porque quando você sair daqui para a cidade, eles vão te cobrar isso. E você tem que saber, para você não passar vergonha, não servir de chacota. E a gente ainda serviu de chacota, nós servimos de chacota muitas vezes, mas não foi por isso. Né? Então, isso é interculturalidade. É você entender a cultura do outro, assimilar aquilo que você precisa e descartar aquilo que você acha que não é bom. A gente tem um projeto que a gente fez sobre refúgio, sobre refugiados. E nesse projeto tem uma canção que foi composta para o projeto que é
Se eu te conheço, eu perco medo. E a tua história eu posso olhar. É bem isso, né? Eu acho que você está colocando. Não é? É isso mesmo. É isso mesmo. É nesse sentido. É nesse sentido, que é a importância de você conhecer o outro, né? Como que pode existir essa contribuição, essa troca, né? Que legal. Ô, Márcia, você... Desculpa, meu marido estava saindo, eu queria saber onde ele ia. Márcia, Controlando, Maria. Conta pra gente. Quantos filhos você tem? Só tenho um. Que é o ilustrador, que é o que ilustrou o livro. É o ilustrador do meu livro, tá no quarto dele aí. Daqui para ali, quando eu faço. Não, mutou, você mutou você. Você Não está dá mutada, Márcia. Ah, tá. Estou falando que quando eu muto, eu faço isso, é para gritar para ele não falar alto. Imagina que ele está sem falar alto desde 17 horas. Uma criança autista imperativa. Não, mas não precisa ser autista imperativa para falar alto. A gente tem 2 filhas, eu e a Nivanda aqui também, que a gente tem que vir e mexe, você tá olhando para o lado assim, abre a porta do quarto, passa, fala. Ai, desculpa, mas é assim mesmo. Márcia, você pode brindar a gente com uma história? Ai, claro. Eu vou pedir licença. Eu queria pegar um chapéu aqui. Vocês me dão licença aí? Eu vou deixar Lógico. Vai ficar melhor. Ó, enquanto ela tá indo buscar o chapéu... Bom, se bem que eu vou falar, ela não vai ouvir também, né? É que tem uns comentários aqui da Jussara que eu quero colocar, mas depois da história dela eu coloco. Agora, eu vou tirar o cocá e botar o chapéu para contar. Eu estou falando, eu acho que vocês estão ouvindo, mas eu preciso botar esse fone. Preciso botar o fone para ouvir vocês. Então, eu vou contar a história do Amazônia na proa da canoa. Sabedoria de um ribeirinho. Amazônia na proa da canoa. Essa é uma história que eu vou dar uma resumida nela, que ela é um pouquinho grande. Ela não está no Comissa Genó, ela vai entrar no outro. Mas é sua história. É minha, é de autoria. A autoria é minha. Nessa história, por que eu vou contar ela? Porque eu quero mostrar para vocês como é que eu tento passar essa relação dos povos com a natureza a partir das narrativas. Pode deixar assim, como tá vocês aí, que eu não fico só. Tá bom. Vamos lá, vou começar aqui. No tempo dos ancestrais, quando o mundo não estava bagunçado, de longe podia-se ouvir o velho assobiar cansado. Trazia peixe e poronga. Na boca, um cachimbo de lado. A fumaça espantava mosquito. E o cheiro nos agradava. A garotada corria, a benção ia tomar. Suado, todo molhado. Esse velho ia abraçar cada filho com carinho. E Dona Maria olhava acolá. Deixa o velho, meninada, ele precisa descansar. Dona Maria mexe na lenha, com cuidado para não apagar. Olha o velho que vem longe e grita com ar de preocupada. Homem, fogo tá preparado para modo peixe assar, o café tá passadinho, só tô esperando a banana assar. Tua fome vai aguentar? O velho, com jeito meigo, vendo tanto cuidado, responde no sopro-só. Mais uma cachimbada para espantar a preguiça e vou banhar, para modo de a gente conversar até as ideias dar um nó. Dona Maria era só alegria, amor de rio, amor de mar. Na cabeça, um chapéu de palha,
envelhecido pelo tempo, de que aprendeu a obedecer o ensinamento da natureza, da terra e da água, burlando o contratempo. Ela tira o chapéu para se abanar, olha o firmamento como quem pensa no amanhã, porque ela sabe que de sua vida depende uma geração. O velho, todo cheiroso, perfumado, pegou o seu tambor que ficava no canto da casa, a sua maraca, chamou a vizinhança para o terreiro. Dona Maria já botou aquele vestido todo de chita, bonito, brilhantina no cabelo, cheirando que só. E para essa mulher, benzedeira da floresta, educadora de toda a comunidade, esse velho cantou assim: olá, minha Maria, eu vim do lado de lá, trazendo na minha canoa bodão, jaraqui e uma pará. Olá, minha Maria, eu vim do lado de lá, trazendo na minha canoa bodão, jaraqui e uma pará. Eu vou puxar só um fumo pra amor da preguiça espantar. Quero trazer água sozinho até as ideias da gente volar. Ela olhou para ele, meio assustada, com cara de preocupada, e disse assim: mas conte, meu velho, conte, homem, como é que tu vai conversar? Espia, tá lá no terreiro, Curupirimatim tá querendo falar. Mas conte, meu velho, conte, como é que tu vai conversar? Espia, tá lá no terreiro, Curupirimatim tá querendo falar. Olá, minha Maria, eu vim do lado de lá, trazendo na minha canoa bodão, jaraqui e uma pará, bodão, jaraqui e uma pará, bodão, jaraqui e uma pará. Seu José e Dona Maria, os meus contos também envolvem o carimbozinho, tudo autoral. Estava fechado aqui. Que delícia que é isso, gente. Que delícia, é isso mesmo. Quer dizer, você traz uma coisa da interculturalidade na sua própria história. Isso é que é bonito, né, gente? Essa coisa da interculturalidade na própria história. Quando ela fala, traz toda a coisa do mito, né, da mitologia e tal, e traz a música, né? Traz a música, traz... Nossa, bárbaro isso, bárbaro. Obrigada. Muito legal, muito legal. Agora, eu queria falar uma coisinha para você, Márcia. A gente tem pouco tempo, porque você precisa sair também, para se preparar para mais uma live, a Mulher das Mil e Uma Funções. Me fala uma coisa. Eu já falei antes que o convite para você voltar está super consumado, é isso mesmo. Se você topar, tem muitos assuntos. A gente conversou durante o Esquenta, para quem está aqui ouvindo a gente conversou sobre a questão do Florescendo Ser, que é toda a questão da cura, né? Dos métodos de cura, da visão holística da saúde, do ser humano, e a gente falou da espiritualidade, tudo isso a gente falou um pouquinho com a Márcia antes da nossa live. A gente já convidou a Márcia para vir um dia só para conversar sobre essa questão da cura, da espiritualidade, da forma do homem estar no mundo, né? Queria saber, Márcia, se você tem algum recado que você gostaria de dar para as pessoas que estão nos assistindo neste momento. Quando eu digo este momento, é importante dizer uma coisa, a gente aqui não acredita que existe um novo normal, porque a gente não acha que era normal o que existia antes. Não era normal
a forma como os indígenas sempre foram tratados. Não era normal essa diferença que a gente tem, essa falta de respeito não é normal, né? Mas, enfim, qual é a mensagem que você passa? Qual é o que você gostaria de falar nesse último momento da gente? É a mensagem que eu deixo, que a gente procure ter mais amorosidade com os outros, entendendo que nós estamos no mundo para cooperar, colaborar, que nós somos seres em constante processo de transformação. Então, não existe essa para mim de que eu tenho 50, 60, 70, eu não posso mudar. Claro que sim. A mudança parte de nós, para poder ser externizada. Eu só posso falar de alguma coisa boa, se eu vivo ela. Não adianta só verbalizar. Verbalizar por verbalizar, já tem muita gente verbalizando. É preciso viver. Obrigada, gente. Agradeço o convite de vocês. Muito obrigada. Eu vou entrar agora numa outra reunião. E vai lá, querida. À disposição. Só falando aqui, ó, Marlene Dias falando que é super fã sua. Obrigada, tem contribuído bastante para o processo dela identitário. E a Jussara Dotti, que é uma amiga nossa lá da Alemanha, que a bisavó dela era indígena, da região central, e ela tem memória da avó fazendo café da manhã, e teve 91 anos. Ela teve 21 filhos. Uau! Já disse que é para não espantar, porque teve alguns gêmeos aí no meio. E disse que também foi uma delícia o conto com música e arranjo musical. Obrigada. Márcia, um beijo para você. A gente se fala logo mais para a gente conversar mais aqui. Gratidão. Obrigada, Márcia, por aceitar o convite. Vocês estão em São Paulo, né? Quando eu for em São Paulo, que a gente puder se encontrar presencial, quem sabe a gente não faz algo. Que prazer, com certeza. Vai ser uma delícia. Vem aqui no Florescer brindar uma história pessoalmente. Com certeza. Tchau. Um beijo, tchau. Márcia. Ai, minha gente, olha só que encontro incrível. A gente sabe que hoje a audiência ficou um pouco comprometida, porque mudamos o horário, porque a Márcia tinha outros compromissos, né? Mas eu já quero avisar vocês, na semana que vem a gente vai falar com uma escritora, que é a Regina Ruiz. Então, a cada encontro, uma conversa nova. Mas olha quantas coisas legais que a Márcia passou para a gente. Como estar no mundo de uma forma mais leve, cooperando, não é? Então, como é que eu posso fazer a diferença no meu mundo? Eu acho que é isso mesmo, acho que a gente está no caminho certo, acho que o caminho é esse, vamos trocando ideias e falando e contando histórias, cada vez mais. Um beijo, gente. Posso só dar um último recado? Pode. Vai sair o curso O Poder das Histórias, né? E ele vai sair agora em abril. Então, se preparem que tem muita novidade por aí. É isso aí, gente. Tá certo? O Dan quer falar alguma coisa, o Toniel? Vamos despedir? Só agradecer e nos despedir dessa live, que foi muito bacana de fazer. A Márcia é uma pessoa super bacana e com certeza ela volta para falar com a gente sobre as nossas terapias. Que bacana. É isso aí. Um beijo, Jussara. Um beijo de longe, assim, ó. Beijo, gente. Boa noite. Obrigado. Boa noite até. Agora, nosso próximo encontro é a semana que vem, brindando com histórias, e depois, na quinta-feira, a conversa sobre medicina tradicional chinesa. É isso aí. Beijo. Beijo, tchau, gente. Tchau. Até já. Tchau.